ou tá tranquilo? Tranquilo. Agora que ligou o microfone, tá tranquilo. Então vamos lá, boa tarde a todos. Hoje teremos aí a apresentação do Rafael da Silva Scari, mestrando do programa de pós-graduação, lá da FACFísio. E o título é Efeito modulatório agudo da estimulação somatosensorial aplicada em diferentes larguras de pulso e intensidade na estabilidade córtico-espinhal. Rafael, é com você a apresentação. Se alguém quiser interromper para fazer alguma pergunta, fique à vontade, né? Lembrando que a gente está fazendo uma dinâmica bem tranquila, né? Então, fique à vontade então, para fazer perguntas ou interromper o Rafael. Bom, primeiramente, obrigado, né? A participação está sendo muito proveitosa. Uma boa tarde a todo mundo que está assistindo. E conto com a colaboração das críticas positivas aí para a gente engrandecer o trabalho do mestrado que estamos iniciando agora. Bom, meu nome é Rafael da Silva Scari, para quem não me conhece. Eu sou graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Me formei em dezembro de 2008. E aí, de lá para cá, eu fiz alguns cursos e tal, né? Crescimento profissional e acadêmico também, que culminou, graças a Deus, depois de muitos anos, no retorno no mestrado, né? Eu comecei a fazer um mestrado antes, felizmente não pude concluir por questões de logística de outra cidade, de trabalho, e agora voltamos ao mestrado, com o Marco sendo meu orientador, e o professor Vitor também. Então vamos lá. O tema do trabalho é esse: efeito modulatório agudo da estimulação somatosensorial aplicado em diferentes larguras de pulso e intensidades na estabilidade córtico-espinhal. Bom, a eletroestimulação. A eletroestimulação sensorial é um estímulo que vai direto nas vias nervosas periféricas. Para nós fisioterapeutas, ela é uma abordagem muito comum. Aqui do lado está a figurinha de um aparelho que é bem comum, que é utilizado na clínica, e ela tem algumas classificações, né? Comumente ela é chamada de TENS, e pode ser chamada também de Neuromuscular Electrostimulation, mas para nós aqui no trabalho, a gente utilizou a eletroestimulação somatosensorial. O que é isso? Ela é Rafael, regulada... Desculpa, só uma interrupção. É que para a gente não está mudando a apresentação, não sei se para vocês mudou. Não, tá no slide de título. Tá congelado. Parece que tá vindo agora. Agora veio. Beleza, obrigado. Espera aí que eu vou mudar de novo só para ver, que agora eu vi que mudou mesmo. Aqui para mim mudou, tá dando um delay. Agora foi. Eu acho que agora tranquilo. Funcionou. Tá ótimo, obrigado. Para vocês também tá apagadinho ali no início? No canto esquerdo de estimulação sensorial? Sim. Não, aqui agora para mim voltou. Vamos lá, coisas da internet, né? Então, voltando, essa estimulação sensorial que foi utilizada, que é a chamada estimulação somatosensorial, qual que é a classificação? Como é que a gente pode defini-la? É que ela é aplicada abaixo ou um pouquinho acima do limiar motor. Então, a gente não vai ver nenhum abalo muscular na hora da aplicação. Bom, essas correntes elas têm uma aplicabilidade bem ampla, né, na clínica, em cima de comprometimentos sensório-motores, e ela pode ser aplicada também na espasticidade. Há vários trabalhos que demonstram o uso da aplicabilidade da estimulação sensorial no tratamento e também na plasticidade cortical. Veremos um pouquinho mais à frente. Bom, eu estou acompanhando aqui pelo celular, eu vou esperar mudar, porque senão eu vou ficar falando, vai ficar muito perdido aqui, gente. Me desculpe esse delay que está dando. Pronto, é essa figura que eu queria mostrar. Bom, aqui está mostrando, é um esquema para mostrar as vias ascendentes, né, que são acionadas com essa eletroestimulação somatosensorial. Quando a gente faz a aplicação dela, são recrutadas estimuladas principalmente fibras A beta, né, na periferia, que elas vão subir pelo neurônio primário, e quando chegar no
nos núcleos bulbares, né? Eles vão cruzar, vai ter a conexão com o neurônio de segunda ordem, que vai continuar ascendendo até o tálamo, chegando até no córtex, né? Na área anestésica de S1. Deixa eu ver aqui. E aí, a outra parte do trabalho, a gente vai falar de estimulação magnética transcraniana. Estimulação magnética transcraniana, ela foi desenvolvida e publicada em 1985 por Anthony Barker na Universidade de Sheffield, no Reino Unido. E como que ela funciona? É uma bobina que tem uma corrente elétrica que vai gerar um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele vai fazer com que ocorram diferenças iônicas nas células neurais, e isso daí vai ter o estímulo que pode ser tanto para tratamento quanto para diagnóstico. Então, como é utilizada essa estimulação magnética transcraniana? Tem vários protocolos já bem estabelecidos na literatura com relação ao tratamento, principalmente, por exemplo, tratamento de distúrbios psíquicos, e também ela pode ser utilizada no diagnóstico. Ela pode ser utilizada, por exemplo, em situações em que o neuro vai fazer uma cirurgia para poder fazer um mapa do cérebro, um mapa funcional. Há relatos que ela tem uma eficácia, uma sensibilidade tão grande quanto da ressonância. E aqui a gente vai conseguir identificar a excitabilidade e a integridade funcional do córtex motor, porque é dinâmico. Ela também pode ser associada com outros exames, por exemplo, com a eletromiografia de superfície, que foi o caso do projeto também. Através dessa técnica, a gente pode evocar potenciais motores que vão ser estimulações no córtex que vão desencadear, por via descendente, estímulos periféricos que a eletromiografia de superfície pode verificar. E os mapas corticais, como eu havia relatado anteriormente. Bom, na estimulação magnética transcraniana, como eu falei que a gente vai estimular principalmente, a gente pode estimular qualquer área. Aqui no trabalho foi estimulado a área motora primária. E o trato que foi estimulado, principalmente para a gente poder fazer o estudo, é o trato córtico-espinhal. Então, aqui está uma figura para a gente relembrar, né, o caminho do trato, que ele desce lá do córtex, e aí no bulbo tem a decussão, aí vai formar o trato córtico-espinhal lateral e o anterior, que vai formar a via piramidal, que é a principal via de motricidade, né, do músculo esquelético. Bom, na eletromiografia de superfície, a gente pode avaliar principalmente dois aspectos do gráfico. O primeiro, que está nesse círculo vermelho, é justamente para a gente identificar a latência do sinal. O que seria isso? Eu ia ver a gente pode verificar quanto tempo demora, depois que é estimulada a área no córtex cerebral, para o músculo, para esse estímulo chegar até o final, até o músculo, para ter o sinal. Então, essa latência aqui, o gráfico aqui está de amplitude por tempo, então a gente vai conseguir medir no gráfico o tempo de latência, literalmente, né, que a gente vai ver a via. E esse valor pico a pico, a gente vai ver a magnitude do sinal que foi evocado, né, desse potencial motor que foi evocado. Bom, assim, surgiram algumas motivações para o trabalho em questão. A literatura ela não é muito coerente com relação a alguns parâmetros da SES, né, que é a sigla da estimulação sensorial, somatosensorial. Então, ela ainda é um quebra-cabeça na literatura científica com relação aos parâmetros que são os parâmetros-chave, que podem ocasionar uma melhor alteração, né, uma excitabilidade córtico-espinhal mesmo. Então, quais seriam? Seria a intensidade? Seria a largura de pulso? E aí, uma outra motivação é justamente essa plasticidade, de retomar
a estabilidade córtico-espinhal em alguns pacientes que pudessem ter alguma lesão, assim como os espásticos. Só um parênteses rapidinho, é importante destacar que existe uma discussão, acho que aí o Diogo pode fazer também complementações, aí quem quiser também fica à vontade. Esses parâmetros em torno dos quais o Rafael está comentando são parâmetros que teoricamente seriam aplicados, né, quer dizer, a estimulação elétrica aplicada no controle da espasticidade, tá? E aí mais particularmente aplicada em pacientes pós-AVC, porque tem uma série de trabalhos que reportam resultados muito interessantes, positivos do ponto de vista clínico, quando da aplicação da estimulação elétrica periférica diretamente sobre a musculatura espástica. Embora eu acho que a gente na prática, né, não tem, acho que muita confiança para fazer isso, né, Diogo? Não sei vocês que são recém-formados ou estão para se formar, né, quer dizer, aplicar estimulação elétrica diretamente sobre a musculatura espástica, né, não deve ser algo muito... Mas é curioso, quer dizer, existem vários autores que levantam, né, essa ideia, essa bandeira, né, de se aplicar, e aí não aplicar na musculatura antagonista, né, mas diretamente sobre a musculatura espástica. E aí, quer dizer, nessa discussão, como há trabalhos que reportam resultados positivos do ponto de vista clínico e outros não, não existe um consenso, né, de quais parâmetros poderiam ser efetivos para o controle da espasticidade. Então, seria uma abordagem talvez alternativa à ideia da toxina botulínica, né, que a toxina botulínica você aplica, aí você tem lá uma janela de 6 meses, mas 6 meses sem conexão, né, entre o sistema nervoso central e o músculo. E aí você teria, a princípio, que se observa um efeito agudo. Então, se o sujeito tem um padrão, né, como esse, quer dizer, se eu aplico a estimulação, poderia oferecer algum mínimo ganho de amplitude de movimento, desde que, obviamente, não haja grandes alterações biomecânicas, né, musculares, enfim. Diogo? Então, Marquinhos, com relação da aplicação para fins de controle de espasticidade, eu realmente não tenho domínio, conhecimento, não. Mas me chama a atenção algumas coisas com relação aos parâmetros colocados. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar até para poder discutir. Quando a gente pensa na frequência de 3 Hz, é isso mesmo? 3. Então, é uma frequência baixa. A sintomática frequência de 3 Hz. Largura de pulso de 500 microsegundos. É outra coisa. Mas a frequência aqui está marcada 3 Hz. Confere? Exato. Confere. Então, nesse sentido, a gente vai ter um recrutamento temporal muito pequeno de fibras. Então, esse é um ponto que a gente tem a pensar. Uma segunda questão é referente à largura de pulso. Se a gente pensar na largura de pulso de 100 microsegundos, que é essa segunda aqui de baixo, ela vai estar trabalhando no limiar sensorial. A gente não vai estar trabalhando no limiar motor. Já uma de 500 microsegundos, aí se tiver em cima do ponto motor, a gente já vai estar trabalhando em cima de recrutamento de fibras com limiar motor por conta da largura de pulso. Só que com recrutamento temporal baixo, que são 3 Hz. Então, assim, eu honestamente nunca vi nenhuma aplicação para controle de espasticidade. Eu acho que vale até o estudo disso, porque que realmente poderia funcionar ou não. Mas, para mim, é muito claro o que vai acontecer fisiologicamente com essa estimulação. Então, em ambas, você vai ter um recrutamento temporal pequeno e vai alternar entre limiar motor e limiar sensorial. A questão da frequência, Diogo, foi interessante você comentar, porque, na verdade, esse é um parâmetro que advém de alguns outros estudos que nós chegamos a conduzir na época, né, com o pessoal de Ribeirão e o pessoal do Rio. Só até fazer um outro parênteses, o Vitor, que, né, vai estar ajudando também a gente no projeto. O Vitor, ele é físico médico e fez a formação dele lá na USP de Ribeirão Preto. E, assim, tem trabalhado com a gente já há algum tempo nessas questões, né? E aí a questão dos 3 Hz, na verdade, a gente fez um trabalho que testávamos diferentes frequências de estimulação, frequências bem baixas, como 3 Hz, e chegamos até 300 Hz de estimulação.
porque definitivamente a gente não conseguia encontrar um consenso na literatura. E aí nós experimentamos diferentes frequências em diferentes grupos, sujeitos assintomáticos, pacientes espásticos, e a princípio, quer dizer, 3 Hz nos deu uma pista de que poderia ter algum efeito positivo nesse sentido. Mas a gente não tem a mínima ideia se efetivamente essa combinação de parâmetros vai levar também a algum resultado positivo. E como você comentou, a interpretação ainda é uma caixa preta, né, para a gente. Então, mas assim, essa frequência basicamente ela advém desses outros trabalhos, né, que a gente conseguiu conduzir e que a princípio nos deram essa pista. Agora, é curioso que a gente ano passado chegou a fazer uma revisão sistemática, 2019, fizemos uma revisão sistemática e a gente chegou a uma outra frequência, que seria em torno de 100 Hz. Então, aí com 100 Hz você já tem mais formação temporal e, por exemplo, 100 Hz por 500 microsegundos, você tem uma contração efetiva. Então, você vai estar estimulando aquele músculo a gerar uma contração que produza movimento, que produza algum nível de torque, né, em função da intensidade. Eu acho assim, se a gente tivesse programa de doutorado, isso daria um bom estudo controlado, monitorizado. Mas aí o Rafael vai discutir isso melhor, é a questão da intensidade de estimulação, que eu acho que é o negócio, né? Que até você que falou, Diogo. Mas desculpa, minha interrupção, eu aproveitei que houve um delay na passagem do slide, só para contextualizar um pouco melhor né, a base do trabalho. Desculpa, Rafael, pode seguir. Não, pelo contrário, é sempre um prazer. Posso prosseguir? Então, os objetivos, né, do trabalho foram o seguinte: avaliar o efeito da SES na modulação da estabilidade córtico-espinhal dos músculos do punho. Foram indivíduos. Só fazer um adendo também. Os dados já foram todos coletados. Na verdade, esse trabalho aqui foi um trabalho realizado pelo professor Marco, no pós-doc dele. Então, os dados já foram coletados. Então, eu vou explicar como foi a coleta e tentar, né, Marco? Então, caso eu não consiga ser claro, principalmente para o Diogo, que conhece bastante do assunto, de explicar o porquê das variáveis, Diogo, aí você pode, fica à vontade, por favor, tá, Marco? Então, assim, os indivíduos... Pode falar. Não, porque dada as circunstâncias, quer dizer, o Rafael acabou entrando agora, a gente tem esse banco de dados inicialmente para fazer uma primeira análise. A gente tem uma continuação desse projeto que precisa ser submetido ao comitê de ética. Então, dependendo de como as coisas caminham em relação à pandemia, quer dizer, a ideia é que o Rafael tenha a oportunidade de trabalhar com esses dados agora inicialmente, e aí posteriormente a gente, dependendo dos resultados que a gente observar, nós façamos ajustes, né, com base também nas discussões aqui do grupo, e aí no trabalho subsequente a gente consiga fazer esses ajustes, né? Aí nessa segunda proposta a gente tem a ideia de usar uma frequência mais alta, que é de 100 Hz e tudo mais. Então, isso é um preâmbulo, digamos, do que a gente pretende, né, ou espera poder fazer posteriormente. Então, a gente tem esse banco de dados, a ideia é que o Rafael possa fazer esse tratamento inicialmente. Como se fosse um piloto, né? Então, vamos lá. Então, eram indivíduos assintomáticos, a frequência escolhida foi de 3 Hz, o tempo de 30 minutos, e a largura de pulso foi de 100 microsegundos e de 500, e a intensidade, no grupo de 500, a intensidade foi fixa a 2 vezes o limiar perceptivo, que eu vou explicar direitinho como é que foi feito isso, e também foi variável, com 2, 3 e 4 vezes o limiar perceptivo. Vamos lá. Então, a grande indagação, né, a grande dúvida é justamente a seleção desses parâmetros. Nesse trabalho do Veldman, a gente vai poder observar aqui que ele fez a avaliação do potencial evocado motor com relação ao tempo, a intensidade da estimulação e a frequência. Bom, no tempo, o Veldman ele encontrou que o ideal, que o maior, se a gente olhar o primeiro gráfico aqui à esquerda, é justamente um tempo mais alto, cerca de 80 minutos.
foi escolhido o tempo de 30 minutos, que é um tempo mais coerente com a prática clínica. E ele apresenta um resultado bem melhor do que um tempo mais baixo. Com relação à intensidade da estimulação somatosensorial, a primeira que foi lá, que vai ter o grupo que é de 2 vezes o limiar perceptivo, a gente pode ver aqui também que tem uma alteração considerável, né? Com relação aos MAPs, que é o potencial evocado motor, né? A tradução. Então, a gente tem 2 vezes o limiar motor, 3 vezes o limiar motor e no limiar motor em si. Mas só que como a ideia era justamente fazer abaixo do limiar motor, Diogo, em cima do seu raciocínio, né, com relação a aquela primeira fala sua, ainda foi escolhido mais um pedaço aqui, que vai ser de 4, que vai chegar um pouco mais perto do limiar motor. Por isso que foi escolhido 2 vezes o perceptivo, 3 vezes e 4 vezes. Vocês estão de mãos levantadas aí. Sou eu, Rafael, de novo. Não, o Diogo também tá. Tá. Fala você, Diogo. Tu quer falar? Não? Não, foi sem querer. Não. Deixa eu só esclarecer uma questão aqui que é importante. Se vocês olharem no eixo Y dos 3 gráficos, vocês têm lá mudanças no tamanho do map. Aqui está bem pequenininho, tá? Uhum. Então, ele parte do zero, né, o eixo X, né, ele parte do zero, então vocês têm valores negativos e valores positivos. O que isso significa aí? Né? O que esse trabalho sugere? Quando a gente se a gente aplicar um estímulo num hemisfério, né, aqui no hemisfério esquerdo, e vou observar uma resposta na minha mão direita, digamos, então apliquei um estímulo e observei um potencial evocado na minha mão direita. Ela vai ter uma determinada amplitude e uma determinada latência. Então, ela vai levar um tempo e vai ser evocada de uma determinada maneira. Se eu buscar estimular o hemisfério contralateral com a mesma intensidade, provavelmente eu vou enxergar na minha mão contralateral, no caso agora na mão esquerda, uma resposta com a mesma latência e com a mesma amplitude, pensando isso em repouso. Parece que quando a gente estabelece alguns níveis de contração, quer dizer, desenvolve uma atividade de contração em baixas intensidades, isso seria, talvez aí seja possível a gente discriminar até efeitos de dominância ou lateralidade. Mas esse é um ponto aí que a Renata está discutindo no projeto dela e tudo mais, enfim. Mas só para esclarecer, então o que acontece? Quando o sujeito sofre, aí a ideia é pensar no sujeito que sofreu um derrame. Então, o que vai acontecer? No hemisfério afetado, ele vai ter uma resposta mais baixa. E no hemisfério preservado, ele vai ter uma resposta mais alta. Então, existiria um desequilíbrio na magnitude dessas respostas, ou seja, o potencial evocado ele vai ser variável dependendo do hemisfério afetado. O hemisfério afetado normalmente deprime a resposta, o hemisfério contralateral ele aumenta a resposta. Então, o que ele está mostrando aí? Que dependendo do tempo com que eu estimule, é até importante, quer dizer, essas curvas, esses autores determinaram por meio de trabalhos que tinham sido previamente publicados. Então, vejam lá o primeiro gráfico A. Só para explicar um pouco melhor, tá, Rafael? Eu acho que isso é importante. Fica à vontade. Para mim também. Porque norteia um pouco da nossa pergunta. Na figura A, reparem que ele tem lá duração da estimulação em minutos. Então, ele mostra que se eu estimular por 30 minutos, teoricamente eu tenho uma depressão na resposta. Pode ser que eu tenha uma outra questão de ordem clínica que me leve à necessidade de fazer uma estimulação que deprima também a resposta. Isso pode ser um objetivo também. Nesse caso, a princípio, isso caminha no sentido contrário do que a gente gostaria, né? Porque a gente não quer aumentar, deprimir ainda mais a estabilidade no hemisfério afetado. E aí, ele mostra lá depois, para 40 minutos aí é um aumento, 60 minutos é um aumento e 120 minutos. Mas percebam, 120 minutos, vamos pensar isso do ponto de logística na prática clínica. Quem é que vai submeter o seu paciente a 120 minutos de estimulação elétrica periférica? Né? André, Rafael,
né, o pessoal que está na clínica aí, quem é que vai pegar o paciente, colocar 120 minutos de estimulação, sai e volta daqui a 2 horas? Ninguém, né? E tem uma neurologista lá de São Paulo, a Adriana Conforto, ela vem trabalhando muito com essa técnica, e ela tem protocolo de 120 minutos para controle de espasticidade. Só que, assim, uma vez conversando com ela, falou assim, Marco, meus experimentos são muito complicados, porque você submeter um paciente, né, espástico, pós AVC, 120 minutos de estimulação, né, ela até mesma comentou, chega a ser quase antiético, né? Então, né, então, assim, 30 minutos seria algo teoricamente compatível, porque essa estimulação, inclusive, ela poderia acontecer ao longo da própria cinesioterapia, se fosse o caso. Então, coloca os eletrodos e o paciente está fazendo lá as tarefas. Bom, esse é um ponto. Então, o tempo a gente tentou, né, quer dizer... Pode falar, Rafael. Não, aproveitando o gancho que você falou aí, Marcos, né, muito interessante essa sua observação. É uma coisa que a gente vê na clínica, principalmente quando trabalhando, né, no centro de reabilitação, que a gente tem um perfil de admitir os pacientes pós o evento, né? A pessoa tem um AVC, então ela chega para a gente na fase flácida, hipotônica, né? E esse perfil é o que chama mais a nossa atenção, pelo menos assim, eu abro também a discussão para os colegas aí que trabalham com neurologia, a usar a eletroestimulação, porque você utiliza hoje, eu pelo menos, né, a gente vê na literatura falar muito da questão da bimanualidade, de usar os screenings, de você fazer a questão de mapa mental, associar com a imagética, né, mas a eletroterapia, ela também ajuda também nesse perfil de paciente. Então, aí eu entro, não é nem uma pergunta, nem uma colocação, mas é uma provocação para colocar o debate de que talvez a eletroterapia e esse limiar aí que a gente tanto debate aqui, seria interessante para ver se a gente ativa essa fibra muscular, a despertar esse encéfalo, vamos colocar assim em termos chulos, né? E evitar que ele tenha espástico. Esse músculo fica espástico. Porque, pelo que eu entendi aí, o Xará, até agora, a gente tem feito em pacientes que não sei se tem desordem de motoneurônio superior, mas você chamou a atenção, Marco, de um perfil de paciente que já tem uma lesão de motoneurônio superior, e essa lesão, ela é uma lesão sequelada, né, em desenvolvimento, porque ele desenvolve espasticidade, né, então a gente teria que estar discutindo aí para ver que nível de espasticidade, né, sim, usando talvez o Ashworth para poder ver como é que a gente faria isso, e aí entraria depois a questão do nível da estimulação, que o próprio Diogo já evidenciou muito bem, que era uma dúvida que você acabou de me responder também, Diogo. Então eu acho que o trabalho do Rafael é muito amplo, porque ele abre uma linha de discussão que a gente pode usar principalmente no paciente neurológico, né? Se eu tiver que fazer algum pedido para o pesquisador aí, para o Rafael, eu queria que ele usasse no paciente neurológico, porque é onde a gente realmente tem esse problema de input neurológico, né? Eu que trabalho com clínica, é onde eu preciso de alguém que me dê esse caminho, né? E tanto na fase hipotônica, onde eu quero desenvolver a neuroplasticidade aguda para evitar que ele tenha espasticidade, e uma vez ele vindo na reabilitação espástica, ou ele tenha falido no processo inicial, ele desenvolva algum padrão de hipertonia, eu consigo inibir isso ativando os antagonistas. Então, é a colocação que eu gostaria de colocar aí, né, para circulando das observações que o Marcos fez, que o Diogo fez, e também está provocando para você poder levar a pesquisa para os nossos pacientes neurológicos aí, não ficar somente ou, né, no seu mestrado você fazer o piloto e o doutorado ir para realmente quem tem problema desse input aí, né. Era isso. Obrigado, Rafael. Obrigado. Legal. Então, só para... Aí na B, né, de novo, a gente tem lá a mudança do MAP, né, do potencial evocado motor. Então, como que ele é, se ele é aumentado ou diminuído, e aí tem lá PT, 2 vezes PT, que é exatamente o quê? PT seria o limiar sensorial, né, perceptivo, como o Rafael bem comentou. Então, a gente teria o efeito do MAP, e a barrinha branca é o desempenho motor posteriormente à estimulação, né? Seria o desempenho motor posteriormente Então, assim, o desempenho motor aí, pelo menos o que ele mostra, que seria máximo, né, pelo que ele observou, a 3 vezes o limiar motor,
né? Pelo menos é o que está observado, pelo menos nessa revisão que eles fizeram. Agora, o que é curioso, que entre o limiar sensorial e o MT, que é o limiar motor, reparem que a barrinha preta, ela inverte o sentido, ou seja, entre o limiar sensorial e o limiar motor, ou seja, quando eu ajusto a intensidade, eu posso fazer com que a estabilidade ou ela aumente ou ela diminua, né? E aí, a grande pergunta que eu faço, na prática clínica, como que a gente controla isso, quando a gente vai ajustar a intensidade? E aí, muitas vezes, a intensidade, né, Diogo, a gente acaba ajustando ao longo da própria terapia. Você está sentindo? Não. Aí aumenta, mas agora eu voltei a sentir, dependendo do tempo de estimulação, né, Diogo? Acho que você que pode falar com mais propriedade do que eu. O que eu fiquei com dúvida é como que ele diferenciou esse limiar sensorial do motor só pela intensidade. Eu tenho informação sobre a largura de pulso. Entende? Se você trabalhar com a largura de pulso de 100 microsegundos, você pode jogar essa intensidade lá em cima, que se você tiver uma frequência baixa, você não faz sensorial. Agora, se você tiver com essa largura de pulso acima de 250 microsegundos, a probabilidade de você ter um estímulo motor já é maior, né? Mesmo que ele mais baixo. E aí me parece que ele está usando só a intensidade. É isso mesmo? Sério? Você sabe? Eu não li o artigo, né? Então, assim... então, na verdade, a ideia é que ele faz exatamente essa, é aplicar estimulação nesse intervalo, que embora seja infinito, mas é difícil você determinar a graduação. Por exemplo, então ele coloca lá o limiar sensorial. Como é que normalmente se determina, né, na prática? Você vai perguntando para o sujeito, você está sentindo estímulo? Você está sentindo estímulo? Ah, comecei a sentir. Então, teoricamente ali, né, que a gente não tem uma outra forma mais... poderia talvez ter por eletroencefalografia, né? A gente não tem essa... A prática é realmente a resposta. Qual é a lá? Exatamente. E aí, no caso do limiar motor lá do MT, né, que é a maior barrinha preta à direita, a gente começa a perceber quando começa a ter abalo muscular. Então, você está estimulando, você começa a observar se tem uma vibração diretamente no músculo. Né? Então, quando você percebe essa vibração, a gente já até tentou usar acelerômetro para medir isso. Então, a gente colocava acelerômetro em cima do músculo e via se ele... Mas não funcionou bem. Então... Porque eu estou pensando no limiar motor como sendo aquela coisa mais grosseira de você gerar movimento articular. Não chega. Não chega a gerar movimento. É abalo mesmo. Você vai ver o músculo vibrar, mas você não chega a evocar movimento. Não faz muito sentido. E aí, eu acho que o que é legal nessa figura, nesse gráfico B, do meio, é exatamente isso. Entre o limiar sensorial e o limiar motor, você pode jogar estabilidade para cima ou para baixo. E isso é sutil. Então, imaginem, né, os nossos alunos aí, né, o pessoal, André lá na clínica, quando o fisioterapeuta vai ajustar a intensidade, se ele supõe, né, usar uma estimulação que não evoque movimento, né, tem protocolo de estimulação até para dor, né, Diogo, que eu acho que são com esse tipo de característica, você fica em nível sensorial. Reparem que dependendo do passo que eu der, eu posso borrar o meu resultado, de repente, entendeu? E aí, por fim, né, só para eu não tomar conta da apresentação do Rafael, mas eu achei que era importante, porque essa figura, eu acho que ela é um ponto chave para o trabalho do Rafael, que é a questão da frequência. Então, eles sugerem que quando você faz uma estimulação abaixo de 10 Hz, a estabilidade aumenta. Quando eu caminho para acima de 10 Hz, a estabilidade diminui. Então, essa figura, quer dizer, esse texto, esse artigo, né, como são hipóteses que eles levantaram com base na literatura, a gente resolveu testar dois dos parâmetros. Um que seria a intensidade, né, dando espaço, largura de pulso, que já era uma questão mais antiga, né, e a frequência abaixo de... Como a gente tinha a perspectiva de trabalhar com uma frequência mais baixa, porque havia dado certo, e isso foi antes desse artigo sair,
quando a gente viu esse resultado, isso nos motivou também a buscar utilizar essa mesma frequência de 3 Hz. Então, foi com base numa experiência prévia, nesse artigo que tinha saído, a gente resolveu, então, desenvolver esse protocolo que o Rafael vai estar explicando. Tá? Mas eu não sei se ficou claro essa ideia. Então, é esse quebra-cabeça que, se a gente conseguir pelo menos resolver parcialmente, já nos dá uma boa perspectiva para um passo seguinte, que aí é a aplicação com pacientes e tudo mais. Tá? Desculpem aí o tempo. Deixa eu fechar. Pode continuar lá, Rafael. Eu vou passar para o próximo slide, né? Porque a gente falou tudo, né? Obrigado, Mar. Esse outro trabalho, ele falou com relação à largura de pulso, né? Que a gente sabe que quanto maior a largura de pulso, menor o calibre que vai acionar das fibras, né, Diogo? E o contrário, né? Fica fácil a gente entender isso, que se o calibre é muito, o diâmetro, né, da fibra é muito grande, então a gente precisa de uma largura de pulso menor para conseguir estimular essas fibras. E daí também vem os extremos, né? Dos 100 Hz até os 500, desculpa, Hz não, microsegundos até os 500 microsegundos. Bom, então aí foram as hipóteses, né? A hipótese primária. Os músculos que foram estudados foi o flexor radial longo do carpo, extensor radial longo do carpo, do mesmo lado, né? Homolateral, e o flexor radial longo do carpo contralateral. Então, será se a SES ela vai ser positiva com relação à estabilidade, né? Através do estudo que eu vou apresentar para vocês, né, da metodologia, e vai ser negativa com relação ao contralateral? Não vai haver estimulação, como assim a gente espera? Uma segunda hipótese, será se essas diferentes larguras de pulso podem aumentar ou diminuir a estabilidade corpo-espinhal do flexor radial do carpo e do seu antagonista, né? E uma terceira, se as diferentes intensidades também podem aumentar ou diminuir. Essa vai ser esse é o quebra-cabeça, né? Só, Rafael, desculpa, mais uma vez, só lembrar que o que ele tá chamando, né, que você está chamando de FCR é o flexor radial longo do carpo do segmento contralateral, que não vai ser submetido à estimulação. Então, é uma medida controle, exatamente. Exatamente. Mas, como tem trabalhos que reportam eventualmente efeito, né, você tem uma comunicação interhemisférica, então isso reverberar em músculos do segmento contralateral, então a gente colocou um dos mesmos músculos como controle, mas a estimulação vai ser aplicada no único lado, né, quer dizer, você tem estimulação no único lado e com esses dois músculos de controle do punho aí sendo monitorados, né, simultaneamente. Só para adiantar, então, já que a gente está falando disso, a SES vai ser feito em um membro superior apenas, né, Mar? Já o estudo vai ser para os dois músculos, né, para os dois flexores radiais longo do carpo, tanto do membro dominante quanto do não dominante. Posso passar? Então, vamos lá, a metodologia. Então, foram 2 projetos distintos. O primeiro projeto foram 3 indivíduos, 9 homens, 4 mulheres, a frequência estabelecida de 3 Hz, o tempo 30 minutos, e aí a largura de pulso foi o que foi variado no primeiro projeto, né? Ou 100 ou 500 microsegundos, e o nível de intensidade foi 2 vezes o limiar perceptivo. Já o projeto 2, os 8 indivíduos que fazem parte do segundo projeto, eles são os mesmos que fazem parte do primeiro. Infelizmente, a coleta não pôde ser dada tão amplamente assim. E aí já foi a variação da intensidade, né? 3 Hz, 30 minutos, largura de pulso fixa de 100 microsegundos e 2, 3 e 4 vezes o limiar perceptivo. Rafael, só destacando que a gente fez uma divisão maior em relação àquela que estava presente no artigo. No artigo ele tinha o limiar sensorial e aí duas outras intensidades intermediárias. A gente resolveu dividir em mais intensidades. Então a gente deu passos menores, né? Não esquecendo que a gente fez também uma estimulação chão, ou seja, a gente ligava o aparelho, depois desligava.
Então, somente ligava o aparelho na intensidade 0 e depois desligava. Isso, eu vou chegar lá. Beleza. Bom, uma parte interessante é esse sistema de neuronavegação. Se eu não me engano, Marco, não foi esse exatamente esse que foi utilizado, né? Esse daqui também é do Vitor, mas eu não achei uma figura na internet que representasse, mas esse daqui funciona muito bem. Como é que funciona esse sistema de neuronavegação? Isso daqui é para garantir o local exato do estímulo da TMS, né? Da estimulação magnética transcraniana, no córtex cerebral. Então, ele posiciona, ele marca o local certinho, ele mostra esse gráfico na apresentação, na defesa da Jordana, foi muito legal, que mostrou bem um vídeo desse também. E aí ele mostra direitinho o local, que é o local que vai ser utilizado a TMS para poder ser fidedigno para fazer no final, que foi feito pré-SES e pós-SES. Vocês vão entender também. Então, isso daqui é para garantir que o mesmo local foi estimulado. Bom, então vamos lá na linha do tempo do projeto 1. Desculpa, Rafael, só mais uma. Pois não. Como é a sua primeira vez, desculpa. É só para as pessoas entenderem. Aquela coordenada, volta a sua figurinha anterior, por favor. Vocês observem que tem como se fosse um contorno semi-transparente sobre o encéfalo do sujeito? Então, no centro tem uma marquinha azul, né? O que seria isso? O que é a bobina que está afastada? Quando a gente vai definir a localização, a gente vai estimulando e vai vendo a resposta do músculo. Eu vou estimulando, vou caminhando com a bobina. Quando eu, a partir de uma intensidade conhecida, né, eu estimulei e evoquei a melhor resposta no músculo-alvo, a gente diz para o programa, olha, guarda essa coordenada agora aí. Essa é a coordenada, esse é o que a gente chama de ponto quente, né? A expressão, inclusive, usada em estimulação magnética transcraniana seria o hotspot. Então, ele guarda, o sistema ele memoriza sobre a cabeça do sujeito qual é o local exato, que é exatamente aquela bolinha azul, né, com aquele contorno da bobininha semi-transparente. Então, quando eu vou com a bobina, novamente na cabeça do sujeito, eu afastei a bobina, quando eu vou, ele me mostra aquele gabarito, e aí eu posiciono a minha bobina exatamente em cima do gabarito. Então, eu tenho que ficar olhando para a tela do computador quando eu tenho essa sobreposição. E à direita tem 3 bobinas, tem uma com uma setinha amarela, uma para cima, outra para baixo, né? Outra ali verdinha, outra vermelha. Então, quando você casa a bobina, ajustando todos os 3 graus de liberdade, você está na posição exata que você tinha marcado anteriormente, porque o sistema ele guarda toda a orientação da bobina no espaço. Uma vez que ele guardou, eu sei, estou no ponto exato, aí eu aplico o estímulo. Tá? Um vídeo, só complementando, tem um vídeo no YouTube disso daí, se tiver tempo e for de interesse, né, eu posso compartilhar aqui com vocês, que mostra mais no caso desse programa, que eu acho que não foi, está atualizado, né, Marco? O programa que foi utilizado no pós-doc está atualizado, né? Isso. Posso passar? Então, vamos lá. Então, o projeto 1. Pré-SES, a localização do hotspot, como o Marco acabou de falar, que é esse ponto que tem a maior, que evoca a maior quantidade, né, Marco, ali de resposta do músculo selecionado. Foi determinado o limiar motor, a aquisição do potencial motor, né, e o limiar perceptível motor em cima da escala visual analógica. Bom, o que é isso, gente? O que aconteceu? Tem a escala visual analógica, a pessoa pontuou, o indivíduo que era o sujeito do estudo, pontuou o perceptível e o motor, e ali foi feita a divisão certinha para colocar as 2 vezes em cima, né? Que o projeto, o projeto 1 era feita com a intensidade fixa. Foram 3 grupos, então. Na verdade, 3 grupos não, 3 experimentos, porque o próprio indivíduo era controle dele mesmo. Então, acesso com 100 microsegundos, acesso com 500 microsegundos e o grupo Chan, que o Marco tinha falado. Depois dos 30 minutos da terapia, aí foram mais um detalhe também, que eu me esqueci. De 5 em 5 minutos,
informado através da escala visual analógica como que estava a percepção do estímulo. Isso daí é um dado importante. E aí, depois, quando acabava a terapia, no marco 0, 5 minutos após, e aqui, me desculpe, eu coloquei 30 minutos após, são 10 minutos após. Era feita a aquisição de novo do potencial evocado motor e da escala visual analógica, para poder ter esses dados para fazer a comparação. Complementar alguma coisa, Marco? Na verdade, a escala visual analógica era, na verdade, para avaliar, foi o instrumento que a gente decidiu utilizar, para avaliar se a pessoa percebia ou não o estímulo. E isso era feito na segunda janela, durante a aplicação, ou seja, durante os 30 minutos de estimulação. Acabada a estimulação, que ali tem, digamos, o pós-6-0, aí a gente só fazia o quê? A aquisição do potencial evocado motor. A EVA não, porque na verdade a EVA já tinha sido aplicada durante o tempo de estimulação. Tá? Então o sujeito estava recebendo a estimulação, a cada 5 minutos a gente perguntava, você está sentindo a estimulação? A percepção qual é? Ela é ruim? Não? A gente tentou combinar a sensação ao conforto da estimulação. Foi a forma que a gente decidiu utilizar. Mas isso nos 30 minutos. Acabou, então a cada 5 minutos a gente aplicava a EVA, ia monitorando. Terminou a estimulação, acabou, tiramos os eletrodos do braço do sujeito, de estimulação elétrica, a gente ia lá media potencial evocado, imediatamente após. Dava um intervalo de 5 minutos, novamente colhia potencial evocado. Mais 5 minutos de potencial evocado. Ou seja, qual era a ideia? Se nós conseguimos evocar algum efeito de estabilidade, aumentando ou diminuindo, essa resposta, depois da estimulação, ela se manteve ou ela cessou? Quer dizer, houve um efeito agudo da estimulação elétrica, do ponto de vista da estabilidade córtico-espinhal? Não sei se está claro isso. Diogo, está com uma cara de dúvida aí, Diogo. Que loucura que esse cara fez. Tem muita coisa para a gente poder responder. Muita coisa. Legal. Sim, eu fiquei pensando até lá no protocolo dessa estimulação do seu chão, como que isso foi definido, como que você aleatorizou isso. Essas são outras coisas que não vão nem pra... Aliás, acho que até legal você falar de jogo. Gente, olha só, esses estão disponíveis. Se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão, quiser desenvolver um trabalho com os dados, fiquem à vontade, tá? Os dados são nossos, né, do grupo. Então, se alguém tiver alguma sugestão, algo que de repente a gente, né, de novo, a ideia é que o Rafael explore esse banco de dados, mas a gente tem a atividade bioelétrica bonitinha gravada, a gente tem tudo aí, né? Depois o Rafael vai mostrar uns gráficos bem interessantes. Então, Rafael, desculpa, quando eu fui rever seu slide, e aí, o Rafael, coitado, a gente pegou um grande problema e colocamos no colo do Rafael sem dar tempo dele se preparar. Né? E aí ele tinha me mandado os slides, eu realmente não reparei nesse detalhe aqui no pós-estimulação. Então a EVA só foi aplicada durante a estimulação, durante a terapia. Acabou a terapia, a gente só mediu o potencial evocado, só para ver se houve uma manutenção ou não do efeito. Tá? O limiar perceptivo, então, não foi utilizado, ele só falou, mas não foi mensurado com relação à EVA. Foi no 0 minuto, na hora que deu start no aparelho, que começou a fazer a EVA. Então, foi isso. A gente fez inicialmente, né? A gente chegou a fazer previamente, depois que ajustou então essa intensidade, a gente computou. Aí nós tomamos ela como referência e comparamos quando nós utilizamos 2 vezes o limiar sensorial, 3 vezes e por aí vai. Entendi. Agora eu vou passar para eu chamei de projeto 2, que é justamente a alteração. Então, essa parte pré-terapia, ela é a mesma, tá, gente? Manteve. A diferença foi justamente que foram 4 experimentos diferentes para cada indivíduo, que foi alterado, foi mantido a largura de pulso foi mantida, o tempo foi mantido, e a frequência foi mantida, a intensidade que foi alterada, 2, 3, 4 vezes, e o sham. E aí, o final, o que mudou foi só a terapia, né? Os dados colhidos no início e no final, e mais uma vez, me desculpa ali, o pós-CS 30 minutos, passou, na verdade é de 10 minutos.
Posso passar? Diogo? Aqui é uma animação de como funciona esse estímulo da estimulação magnética transcraniana. Né? Tá selecionada, a bobina está posicionada em cima do córtex motor primário, é dado o início da terapia. Tá. Pois não, Marco. Não, é que agora que está aparecendo, Eu não olhei para o telefone, me desculpe. Então, bom, tem a estimulação aqui que a gente vai conseguir, quando eu falei lá no início, com relação a avaliar a via como um todo e a resposta, né, a magnitude, que saiu certinho na hora que eu falei na amplitude aí, pico a pico. Então, tem a estimulação com a bobina, ela vai gerar um potencial evocado, no caso, e aí vai descer pela via descendente, chegar no músculo, o eletromiógrafo vai poder captar esse sinal, né? E aí a gente tem o sinal dele normal e vai ter com potencial evocado para saber se teve alteração ou não, né, Marco? Posso passar? Pode ser que haja uma mudança, né? Então a gente teria uma medida pré em vermelho e uma medida pós em azul. A grande pergunta é, caso ela se altere, essa resposta azul, ela é mantida até pelo menos 10 minutos posteriormente à estimulação? Ou seja, então, pensando isso do ponto de vista terapêutico, se eu aplico a estimulação pré-cinesioterapia ou durante a cinesioterapia, a gente talvez tenha aí um efeito de somação das sessões que pode, de alguma forma, se realmente ela interferir, né, no mecanismo de controle da espasticidade, subentende-se que talvez sessões contínuas, os resultados se somem e aí, consequentemente, a gente talvez tenha um resultado interessante do ponto de vista clínico. Então, o paciente sai daqui para cá. Agora, não lembro quem comentou, Rafael, um paciente crônico que já tem alterações biomecânicas, né, em termos de estrutura muscular, esse sujeito, consequentemente, ele não vai se beneficiar. Aí, eu nem sei se o André já até participou de alguma pesquisa nessa linha. De alongamento de tendão, André, você já fez? Em músculo espástico, não? Mas tem alguma informação assim, a esse respeito? Você já de alongamento? Quer falar? Abre o teu áudio, André Garcia. Tem um pessoal da ortopedia pediátrica que faz alongamento de tendão para tratar musculatura espástica e melhoria da marcha. Mas aí é procedimento cirúrgico, né? Bem específico mesmo. Não participei de um trabalho nesse sentido, não. Você já acompanhou algum procedimento desse tipo? Não, né? Não, já acompanhei, mas tem bastante tempo, foi na residência médica. Entendi. Obrigado, André. Ok. Rafael Batera, depois de Renata. Não, Marco, aproveitando o gancho aí, já que o pessoal está falando, né, da possibilidade de cirurgia, né, existe também, poderia estar utilizando um protocolo próximo do dele aí, com os pacientes espásticos, né, a gente talvez definindo aí um espástico inicial, no máximo espástico, assim, um ASHOF 1+, e utilizar a mesma metodologia dele com aplicação ou não do Ziclag, né, que é um medicamento que ele atua diretamente, é tópico, ele não tem tanto, não é tão burocrático, nem tão caro como a toxina botulínica, né? E a função dele é justamente regular essa hipertonia distal, né? Então, talvez seria interessante utilizar o recurso do Ziclag conjuntamente. O que vocês acham? Eu falei besteira, estou viajando demais. Eu já vi, não sei se o John conhece, se vocês conhecem. É um fitoterápico, o pessoal lá no João Penido, o pessoal da pediatria estava usando. É um spray desenvolvido por um grupo lá no Nordeste, que seria uma droga, né, baseada, um fitoterápico que teria um efeito de curta duração na espasticidade. Eu já pensei nisso. O que me chamou a atenção é que, assim, eu não sei como é que está agora, os primeiros trabalhos foram publicados em revistas muito ruins. Então, assim... realmente. Muito então, ruim. Não sei se alguém conhece aí o Ziclag. Eu cheguei até a assistir, teve um evento... Você conhece, André, Ziclag? Não?
Não, não conheço. Outra opção que foi comentada aí é a questão da toxina botulínica, né? Então, o pessoal da pediátrica hoje tem usado muito a toxina botulínica aí. Tá? Esse Ziclac um custo mais elevado, né? Esse Ziclac seria interessante porque ele é um spray, na verdade. Então, ele é tópico, né, Rafael? Isso. Eu vi o pessoal... eu vi as meninas lá no João Penido usando. A equipe da Fisi usando. Parece que... Resultado dá, né? Se a gente for ver assim, para pensar, a gente não sabe se o custo-benefício científico mesmo, né? Empiricamente falando, sim, resolve, né? Conseguiu um resultado bacana. O pessoal conseguiu reverter algumas coisas, principalmente em região distal, de membro inferior, associada à tala gessada, né? Tivemos umas reversões muito boas lá. A gente teve essa possibilidade do Ziclac. Só que aí a gente fica naquele esquema, né? Foi a tala gessada ou foi o Ziclac com a tala gessada? Foi, né? A gente tem uma série de viés aí. E como você falou, a literatura científica, né, que pontua o Ziclac como seguro e eficaz, ela não é renomada, né? Por exemplo, você não vê nada falado lá fora, né? E aqui as principais revistas não falam do Ziclac, né? Eu acho que foi somente a escolha das revistas que eu acho que não foi muito feliz no início. Não sei como é que tá agora, né? Renata? Eu não sei se já foi explicado, se eu perdi alguma parte do início, até peço desculpa, mas em relação à seleção do músculo ali na mão, que é um músculo mais espástico, tem já uma ferramenta onde você coloca a bobina? É assim, Marco? Entende minha dúvida? Se o músculo está muito espástico, como é que você vai selecionar qual músculo que você vai estimular mais? Senão você pode aumentar a espasticidade. Desculpa se já foi explicado isso. Não. Então, na verdade, assim, isso é uma possibilidade. Tem trabalhos que sugerem, dependendo da estimulação, se eu atinjo um nível, se eu ultrapasso em determinado nível limiar motor, eu posso aumentar o quadro espástico. A vantagem é que a gente aí, né, numa sessão, tem um efeito agudo. Então, isso não é um efeito que vai perdurar por muito tempo. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Isso pode acontecer. Entendi, Marco. Obrigado. Nada. Rafael? Vamos lá, então. Bom, aqui a escala... O resultado que a gente tem são esses dois gráficos, né, com relação aos dois projetos que eu chamei, da escala visual analógica. Aqui, no eixo X, está o tempo, né, e no eixo Y, o somatório de todos os indivíduos que participaram do experimento com relação à escala visual analógica. Então, ou seja, esse valor do eixo Y, ele poderia chegar a... No segundo gráfico, nesse primeiro gráfico aqui, que está aqui com as três variáveis da intensidade, como foram 8 indivíduos, ele poderia chegar no máximo a 80 o nível, né? O máximo. E na outra tabela, no máximo a 130. E aqui, a gente pode observar que já tem pelo menos alguma alteração com relação à percepção, né, do indivíduo com relação ao estímulo. Chama bastante atenção o grupo Chan, a variação que tem no grupo Chan com relação à passagem do tempo. E nos outros grupos, aí eu tenho que sentar e analisar com mais calma, que o dado ainda está muito bruto, para eu poder entender um pouquinho melhor, né, Marco? Mas fato que esse somatório, ele mostra a diferença com relação a 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. A gente vê que com 4 vezes a intensidade começou um pouco maior, mas ela realmente teve o decréscimo com o passar do tempo. Isso aí a gente pode ver, seria aquele efeito de acomodação. E com relação à largura de pulso, elas estão muito similares. Mas realmente, nesses dois gráficos que o Marco me passou, o que me chama muito a atenção é o grupo Chan ter essa variação e principalmente o aumento da percepção, né, na escala visual analógica com o passar do tempo. O que você acha disso, Marco? Não, então, acho que só destacar que, uma vez ajustada a intensidade de estimulação, a gente não alterou durante os 30 minutos. Exatamente. Tá? Só um detalhe. Então, na figura à esquerda, vocês reparem que as barras em preto,
elas dão uma ideia da magnitude da percepção referente a, né, o quanto que eles percebiam da estimulação do grupo todo. Então, ao final da estimulação, como a gente estava aplicando uma estimulação 4 vezes o limiar sensorial, quer dizer, a percepção, a estimulação, a sensação ao estímulo, ela a princípio foi, digamos assim, mantida, né? E algo também a se destacar na figura à direita, que 2 diferentes larguras de pulso, né? Assim, a gente não aplicou nenhum teste estatístico, foi só uma ideia da gente tentar visualizar de que forma os voluntários percebiam ou não a estimulação. Quando na figura à direita, cuja estimulação foi de 500 microsegundos, reparem que tem uma diferençazinha, né, em relação a 100. Ali era de 2 vezes o limiar sensorial, né, a figura à direita. Então, o que a gente precisa agora é ver, será que essa manutenção da percepção ao estímulo, quer dizer, então, do início ao fim, eu percebia mais facilmente a estimulação, isso tem um correlato com o aumento da estabilidade córtico-motora? Então, houve um aumento da resposta? Se houve um aumento, de repente a gente pode pensar ao final, né, será que a gente combinando esses parâmetros, tanto intensidade quanto essa largura de pulso de 500, poderia ser uma forma mais efetiva de evocar aquela resposta que a gente gostaria de, né, ou sugere, né, quer dizer, na questão de controle da espasticidade, enfim. Então, quer dizer, é o que a gente tem por enquanto. Então, a ideia qual é? Que o Rafael agora, ele analise os potenciais evocados motores. Então, agora tem uma parte de análise dos sinais num ambiente específico, né? A ideia é que ele faça essa análise, aí Sara, Silvana, a ideia é que ele faça essas análises no MATLAB, né? Então, ele faça essas análises. E aí, só uma ideia para Silvana, Sara, Márcio, que estavam aí, Henrique, né? Lá na engenharia também, biomédica. O que a gente tem? A gente tem sinal de AMG com potencial evocado. Se vocês acharem que tem algo. Porque, assim, já nos foi proposto usar análise de componentes principais, enfim, tem uma série de sugestões aí. Então, se alguém tiver alguma sugestão interessante para explorar esses dados, fiquem de novo à vontade. A gente tem os dados da percepção ao estímulo, enfim. Né? E lembrando que esses voluntários eram sujeitos saudáveis, quer dizer, não tinham espasticidade. Então, a gente não tem uma medida de resistência passiva ao movimento, né? Quer dizer, a ideia era que a gente fizesse esse trabalho inicial para posteriormente a gente dar o passo então com os pacientes pós-AVC. A gente já teve até uma conversa com o pessoal do Hospital Universitário, né, por meio do professor Tiago, da neurologia, mas em função da pandemia a gente não avançou. Então tem um projeto já escrito, pronto para submissão ao Comitê de Ética, só que a ideia é fazer isso depois de analisados esses dados, né? Rafael. Pode passar? Bom, então, a análise dos dados vai passar exatamente por cima disso, né? Confirmação das hipóteses ou não. E aí, qual ou quais são os parâmetros chaves da SES na modulação da estabilidade córtico-espial em indivíduos saudáveis, para a gente poder transcender esse raciocínio, né? Como o Marcos acabou de citar, e justamente para poder implementar esses achados na prática clínica. Bom, gente, isso daí são os meus contatos, né? Eu me coloco à disposição. Queria agradecer já de antemão, né, já a participação de todos, que com certeza são comentários que vão contribuir bastante aqui para o estudo, que é um estudo um pouquinho complexo, né, Marco? Mas vamos que vamos. Agora que apareceu o slide, nossa, está com um delay. Eu estou agradecendo no final, que eu falei que eram os meus dados. Tranquilo. Enfim, não sei o que está acontecendo. Tranquilo, tá foi ótimo. Deixa aí o slide, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, observação. Sim, eu deixei aberto aqui. Eu vou deixar aberto justamente se quiser que eu transite aqui, que abra algum slide particular, só falar que eu tá em mãos aqui. Fiquem à vontade.
Ô, Marcos, se vocês quiserem analisar os dados, é só mandar para a gente, tá? Como eu já te falei. Fazer um cego, né, Silvana? Um cego, ver o que acontece. Eu acho que ótima ideia também. O Rafael, o que ele vai fazer? Ele tem uma missão a cumprir agora. O programa que a gente usou é um programa na verdade minto. É o... Poxa, eu até mostrei para você da TAC, não. Como é que é? Como é que é? Da MGC. WinDAC. A gente usou um programa que, na verdade, é o seguinte: o eletromiógrafo, o equipamento é nacional, é de uma empresa de São José dos Campos, chamado MG System, do Brasil. Na época, quando a gente adquiriu o equipamento, eles não tinham desenvolvido um software de aquisição. Então, o que nós... quando eles venderam o equipamento para a gente, eles venderam com essa interface, chamada WinDAC. E aí, para que a gente possa... E ele salva numa extensão, eu não me lembro agora o nome da extensão, mas enfim, o que o Rafael está fazendo? Ele vai converter os arquivos numa extensão CSV, né, para que a gente possa, então, ter flexibilidade no uso desses arquivos, ou seja, são 3 minutos, se eu não me engano, de sinal. Então, o que a gente tem? Um músculo em repouso, um sinalzinho com uma relação sinal-ruído muito bom, um sinal em repouso, e a gente tem potenciais evocados. Uma das coisas que tem no meio do sinal que pode aparecer é um artefato gerado, porque assim, a bobina, ela gera um campo eletromagnético muito alto, muito intenso. Então ela pode gerar um artefato que contamina o sinal. Mas essa contaminação, o que acontece? Na verdade, é um pulso bem rápido, você tem não está evocando ainda, não tem a contração muscular, né? O potencial viaja até o músculo, e aí depois eu tenho o potencial evocado. Então a gente tem uns picos, podem aparecer uns picos e um potencial muscular. Um pico e outro potencial muscular. Ou seja, esses pulsos eram administrados com intervalo em média 5 a 10 segundos. Então eu aplicava um estímulo, esperava de 5 a 10 segundos, aplicava um novo estímulo. Então a gente tem em média aí, talvez 20 potenciais num único sinal, e aí submetido a todas essas condições, né? Uma coisa que eu cheguei a conversar hoje com a Silvana, Diogo, aí Jéssica também, né? O pessoal que... a Jéssica vai estar trabalhando com um banco de dados também que foi obtido a partir de, né, como a gente até comentou anteriormente, são contrações isométricas máximas em diferentes posições do ombro. E aí eu cheguei a conversar com a Silvana, que a gente poderia fazer a mesma coisa, né? Rodar de forma cega esses sinais para ver se eles revelam algum comportamento que talvez com o OpenSim seja complementar. Então, de repente, tem um modelo biomecânico com o OpenSim e alguma sinalização, né, Silvana? Acho que seria muito legal isso. A partir das técnicas de processamento que a Silvana, a Sara, o Márcio vem desenvolvendo, e aí, será que a gente tem alguma resposta complementar, né, Diogo? O que você acha? Assim, acho que vai ter muita coisa legal aí para a gente fazer. Tem que pescar para ver o que faz. Não sei Pois é exatamente isso, é pescar para poder pescar. Uma coisa que como os sinais têm um código que só a gente entende, né? Então fazer isso de forma cega sem que os meninos saibam vai ser ótimo, né? Então o que a gente já pode fazer? O Rafael agora está nesse processo de só converter os arquivos para um formato mais palatável, né? mais amigável. Feito isso, a gente compartilha o banco de dados e vocês podem rodar. Eu acho que a mesma questão da Jéssica também, porque foi no MG System, só que ele salva numa outra extensão, acho que não lembro agora. Enfim, depois a gente tem que ver se precisa converter ou não lembro agora. O MG System normalmente ele tem questão proprietária, né, com o PNG, mas ele converte no próprio software para CSV. Porque aí para deixar os arquivos numa extensão que seja
né? Quer dizer, fácil da gente. Então, a missão que foi dada para o Rafael agora é o seguinte, ó, Rafael, converter os arquivos, gerar esse banco de dados com os arquivos numa extensão que seja mais tranquila para a gente rodar no MATLAB. Feito isso, aí a gente já, quer dizer, feita essa conversão, aí a gente, porque está tudo em código, todos os arquivos têm um código, mas são códigos que estão ajustados aos parâmetros que nós aplicamos. Então, não vai ter problema da gente fazer isso de forma cega, não, Silvana, Sara, Márcio. Tá? Ótimo. Aí eu já deixei o programa pronto em Python. Aí, se você puder mandar o CSV para mim, é ótimo, né? Que aí já entra no programa. Então, beleza. Então, acho que a gente pode fazer isso, Rafael. Tente já fazer a conversão de alguns arquivos, uma meia dúzia de arquivos, para mandar para a Silvana já para ela fazer um teste para ver se o sistema roda. Tá, pode deixar. Tá. E o outro banco, Marcos, se você quiser já mandar hoje. Jéssica, você está com o banco, não tá, Jéssica? Você está com os bancos GMG, não tá? A Lone enviou pra gente. Tá. Eu não lembro agora a extensão. Eu também não, mas tem que olhar aqui. Você lembra de outra cabeça? Eu acho que está no ponto MG. Aí vai ter que pegar o equipamento para fazer. Não, ele não abre. Que eles fazem essa safadeza, Sara, Silvana, Sara, de colocar em extensão que é deles, de proprietário, eles. Talvez é preciso usar o Não, tem que ligar o equipamento lá e pacientemente converter. Depois a gente pode dar uma conferida, mas eu acho que é MG. E os dados da Jéssica, tem qual grupo de. Quais tipos que você tem? Tem. Por exemplo, pode falar, gente. Tem MG e curva de força. Não, então, aí vamos pegar o EMG. O EMG, ele tem eletrodos diferentes. São músculos diferentes. Cada canal é um músculo diferente. Não lembro exatamente quais, mas são músculos diferentes. Aí tem como, não precisa falar nada o que é, mas tem como mandar os arquivos separados por músculo? Só para eu, na hora de ensinar a rede, eu saber ensinar a rede, entendeu? Normalmente, cada coluna do CSV é um canal. Tá. Aí já fica fácil de separar, né? Que você entra com ele. Fica ótimo. Fica ótimo. Aí eu preciso, se a Jéssica puder organizar, só eu saber, assim, quantos dados, quantos pacientes, quantas coletas que foram feitas, só para eu ter ideia, para eu poder organizar os dados, tá? Eu preciso dos dados organizados, mas não precisa falar o que é aquilo, nada disso, só para eu saber, aqui tem 10 coletas, eu não sei quantas pessoas foram, eu não sei como que foi, então só para eu saber o que aconteceu. Silvana, o que a Jéssica tem são, se não me engano, 7 músculos, sempre na mesma sequência, cada canal é sempre o mesmo músculo, e são tarefas diferentes. E o tempo também, ou seja, os arquivos, cada canal foi adquirido em 2 kHz, e eles têm sempre o mesmo tamanho. Jéssica, desculpa, eu te interrompi, você ia falar. Foram várias pessoas ou uma só pessoa? Não, era isso mesmo. Foram 30 participantes. Então, esses 7 músculos, né? E nesses 7 músculos, eles foram analisados em 6 exercícios de rotação de ombro. Esses 6 foram feitos com retração de escápula e sem retração de escápula. Tá. E os exercícios, eles estão, assim, contínuos na coleta? Ou foi separado? Eu acho que eles estão separados, né, Omar? Isso. O que a pessoa fazia, né, Silvana, são contrações isométricas, ou seja, a pessoa alcançava um determinado nível de intensidade de contração, que no caso era o máximo, né, e aí uma vez estabilizada a articulação, era feita a aquisição. Tá. Ótimo. Entendeu? Então, o sinal, assim, carrega algum nível de estacionalidade, né, quer dizer, não tem flutuações de contração. Então, acho que talvez para treinar pode ser interessante. Ótimo. E aí também, qualquer dúvida, eu vou falando com o Diogo, com a Jéssica.
Aí Tá ótimo. Sara. O dia que vocês quiserem, tá no jeito. Então, eu vou só interromper, Silvana. Eu e o Márcio estávamos em conversas paralelas aqui enquanto você falava. Aí, Rafael e Jéssica, eu vou pedir um a mais aí. A Silvana falou que não quer saber de nada, né? Que é só o sinal, mas dá alguns detalhes pra gente. Porque a gente já estava imaginando aqui, a Ana Beatriz, que está aí assistindo, dela fazer algumas simulações, principalmente com o sinal aí do Rafael, né? Que a gente consiga colocar o sinal de entrada ou de saída e identificar qual que é o comportamento, né? Quais são as características do músculo aí no meio do caminho. E, além disso, no caso da Jéssica, né, e pensando também, Rafael, no OpenSim, eu acho que com mais informações a gente tiver de como foi coletado esse sinal, né, isso é importante. Então, pensando lá no Bruno e no André, o André nosso, né, eu acho que vai ajudar também. Ok. Joia. Acho que até a Jéssica, quando salvar os arquivos, né, Diogo, Silvana, Sara, pode salvar com uma sequência de códigos, né, que seja algo mnemônico, né, quer dizer, então, sei lá, experimento 1, né, assim, de forma que isso seja fácil de interpretar lá e tudo mais. Isso, seria ótimo, Marco. Legal. Aí vai sair várias coisas da mesma coisa. Não, então, tem Se a gente várias... comparar com o que vocês fazem, tem isso que é o gostoso, né? Não, a gente vai fazer de uma forma totalmente matemática, comparando com o que vocês... Não, e é legal, Silvana, hoje a gente tem vários convidados novos aqui, seja muito o Henrique está aqui, Henrique está lá na COP fazendo doutorado também, engenharia biomédica, e as professoras Silvana, Sara, Márcio são aqui do Instituto Federal, na engenharia, então a gente está tendo uma conversa muito, né, quer dizer, uma relação muito positiva, né, além de grandes amigos, agora estamos trabalhando bastante juntos, né, então a gente está criando uma série de oportunidades, e por conta da pandemia, quer dizer, essa ideia de poder recorrer a esses bancos de dados também tem sido uma saída fundamental, né? A gente espera que muito em breve a gente consiga aí realmente desenvolver os experimentos que a gente gostaria, mas nesse momento, quer dizer, eu acho que recorrer a esse tipo de recurso, né, é o que a gente tem no momento, né? Henrique, fica à vontade aí. Boa tarde a todos, obrigado pela recepção. Estou achando muito interessante o trabalho, e quando falou de OpenSim, também achei interessante, porque eu também trabalho com OpenSim no meu doutorado. E como a gente lá da engenharia biomédica não cansa de sofrer, agora eu entrei na engenharia mecatrônica aqui no IF, então eu conheci o Márcio também. Ele falou que tinha uma parceria, acabei vendo ele aqui na reunião. Que legal, Henrique, que legal. Então você está fazendo doutorado no Rio em engenharia mecatrônica aqui? Tô. Legal. Esse é corajoso. Esse é corajoso, Márcio. A gente já conhece ele de nome, hein, Marco? Porque a gente já sabe. Olha só que Olha que maravilha, Marco. Olha aí, ó. Henrique. Precisando de mim. Ter cuidado, Henrique, porque o pessoal aqui não é bem bom da cabeça, não. Então, cuidado. Sim, mas eu não sou também, não. Você seja muito bem-vindo, Henrique. Todo mundo que está aqui, ó, de verdade, né? Mesmo os que estão mais distantes, fiquem muito à vontade em relação... A gente tem essa oportunidade desses bancos de dados, né? A gente está tendo... assim, os colegas que fizeram essas coletas, temos alunos de mestrado, então eles estão disponibilizando. É claro, o Diogo está sendo também aí, assim, ele está nos orientando até como reutilizar esses dados do ponto de vista ético, então tem uma tramitação ética que é importante, né? Então o Diogo também tem, né, o Diogo é membro do comitê de ética, então ele está orientando a gente como proceder, então não é só usar o banco de dados, ponto e acabou, tem uma tramitação ainda, né? Mas, enfim, a gente tem esses dados à nossa disposição para que a gente possa exatamente explorar, né? Quer dizer, investigar um pouco mais. Porque, no caso do potencial evocado motor, né, que o Rafael mostrou, a análise normalmente é feita de forma muito simples. Olha o tempo e olha a amplitude, o valor pico a pico. Quer dizer, e aí, não tem mais nenhuma informação que
Então, assim, né, se vocês tiverem alguma sugestão, e Henrique, no caso da Jéssica, né, o Diogo está orientando junto com o Felipe Alvim, e a ideia é exatamente usar esse banco de dados dentro de um modelo de exercícios para ombro. Então, ela está se debruçando nessa... Você já está recrutado, meu cara. Você já está recrutado. Tá bom? Obrigado. A gente podia combinar aqui, eu mando uma mensagem para você, a gente combinar uma reunião primeiro entre a gente, que depois a gente traz aqui para o grupo essas questões da Jéssica de uma forma mais clara. Então, o Felipe já disponibilizou algumas rotinas e tal, acho que mandou até para a Sara, mas aí depois eu explico para você direitinho o que a gente está pensando. E se você realmente tiver com disponibilidade para ajudar a gente nisso aí, vai ser fantástico. Mas você já tem experiência junto com o Luciano, mexendo, sofrendo um pouquinho assim, então acho que vai ser importante isso pra gente. Beleza, podem contar comigo sim. Beleza, então você está lascado. Vou te catar na frente. Já separei seu contato aqui no WhatsApp mesmo. Beleza. Legal, gente. Alguém tem mais alguma observação ou dúvida? Aí só para fazer o anúncio da próxima semana, a gente agora está conseguindo se antecipar, né? Eu posso fechar aqui a janela, então? Alguém tem alguma pergunta para o Rafael? Então, Rafael e Jéssica têm missões a cumprir aí, né? Então, vamos tentar ver essa questão da conversão. Acho que no caso da conversão, né, Diogo, ela precisa estar com o computador conectado com o eletromiógrafo. Olha só que maldade. Então, eu quero combinar exatamente isso. Sentar com ela, poder ver isso, e se bobear, assim, se a gente conseguir fazer um horário comum, já colocar o Henrique na roda, os alunos da Sara, a gente tentar organizar um dia comum aí, pra gente fazer um bate-papo nisso. E aí, isso com relação à conversão, aí eu acho que eu tenho que sentar com a Jéssica e ver. Se for o caso, a gente vai um dia lá no laboratório. Levar o computador para casa, né? Leva o MG para casa, porque ela pode fazer essa conversão. Exatamente, essa é a ideia. Beleza. Diogo, inclusive, desculpa, Marcos. Não, pode falar, Sara, desculpa, eu tô falando muito. Eu gosto de falar. Os meninos estão estudando, né, a interface do MATLAB com o OpenSea, inclusive as rotinas do Felipe. Então, se você quiser, antes da semana que vem, porque semana que vem que eu acho que é a apresentação da Jéssica, né, ou é na próxima. Enfim, a gente deve reunir para discutir alguma coisa. Se você quiser, a Jéssica também, a gente pode fazer isso. Perfeito. Então, aí, até em relação com a apresentação, eu fiquei na dúvida aí. A Jéssica, a Fernanda também se disponibilizou a apresentar. Jéssica, como é que você está aí? Eu preferiria ter essa conversa na semana que vem, antes, para a apresentação. Não, eu acho que às vezes a Fernanda pode apresentar a semana que vem, que a gente consiga marcar uma reunião, às vezes com a Sara, né, com todo mundo, para a gente explicar algumas coisas antes da apresentação. Tá ótimo. Se a Fernanda não se importar, lógico. Não, é porque acho que a Fernanda talvez tenha questões um pouco mais arredondadas, e aí eu acho que... Porque a pergunta dela tem a ver com a linha, né, de trabalho da Renata, na parte de lateralidade, né, Diogo? A gente está orientando... Nós estamos orientando juntos aí com o professor lá do Rio de Janeiro, né, que é o Thiago Lemos, lá da Uniswan, e ela vai falar exatamente sobre efeito da dominância, né, ou da lateralidade, da preferência lateral, para tarefas de alcance e preensão, de que forma tipos de alcance, tipos de preensão fina, preensão um pouco, né, maior, interferem no controle postural. Quer dizer, então a ideia é que ela apresente... A ideia é que a Fernanda não vai utilizar banco de dados, né? A ideia é que a Fernanda realmente rode o experimento dela, né? A princípio, por isso que vai ser legal, vai ser a primeira vez que ela vai conseguir apresentar, então acho que a participação de vocês dando sugestões vai ser muito interessante. Inicialmente a gente não tem intenção de usar ela, Fernanda. Basicamente a ideia seria usar uma plataforma de força para investigar os efeitos do controle postural, mas aí dependendo do que a gente conseguir implementar, né, vai que a gente consegue medir ter outras informações aí. Tá, então a ideia é que a Fernanda apresente o seu projeto na próxima semana. Tudo bem, Diogo? Você concorda? Tranquilo? Aí eu vou ver. Ela falou que já tinha preparado a apresentação para a seleção do mestrado, então a gente vai só dar uma retocada. Aí, né, vou ter que eu olhei no celular rapidinho do Rafael, acabou que falha minha aí os erros, não vou deixar passar não, tá, Fernanda?
Já está marcado segunda-feira depois da nossa aula. Tá Não ótimo. esquece, não. Então tá bom. E aí a Jéssica pode apresentar na outra semana, posteriormente à reunião que vocês vão fazer. Tá? E aí, acho que a gente, fechando as apresentações dos alunos do mestrado, a ideia é que a gente interponha com apresentações, né, de vocês, né, pessoas que têm interesse. De repente, o Henrique pode falar um pouco da proposta dele no OpenSim, até para o pessoal também conhecer, né? Pode ser até na sequência da Jéssica, não sei se você achar interessante, né? A gente vai organizando aí, né, até para a gente poder também estar divulgando, né, pelo e-mail, no Instagram, que aí as pessoas que tiverem interesse naquela temática, elas podem nos contactar previamente, né? Beleza, posso sim. Tá bom, a gente combina então, Henrique. Obrigado. Eu que agradeço. Ô, Marco, e o Matheus está aqui hoje, o Matheus nosso lá do Instituto, e aí a gente queria ver com você também para a gente analisar os dados dele, da simulação do TDCS. Ah, se, né, se tem tá coerência, ele está aí. Tá escondidinho ali. Claro, vamos sim. Joia. A hora que vocês quiserem, só a gente, na hora que o Matheus estiver... o Matheus poderia, né? É porque depois a gente vai, eu tô lembrando, depois da Jéssica tem o Bruno Pasqualini. Aí a gente pode fazer essa mescla. Vamos organizar depois então, Diogo, a gente pensa direitinho nessa organização, para dar tempo de todo mundo se preparar, com calma também, né? Muita gente aí, o Rafael tem uma experiência grande também com próteses, né? Enfim, né? A Rayane também fica à vontade, a Andressa, enfim, todo mundo que tiver, né, que está aqui presente pode depois vir para contribuir. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Mais alguma observação? Não? Eu vou interromper então a gravação. A gente tem conseguido respeitar o tempo, né? 1h30 certinho, legal. Vou interromper aqui a gravação.